Momento de reflexão da Palavra de Deus. Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no capítulo 8 do Evangelho segundo São Mateus, versículo 23 em diante, como está escrito: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse-lhe: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua riqueza, sua glória, Ele abre as janelas do céu e nos permite ouvir a voz do Espírito Santo de Deus através da palavra revelada que Ele deixou escrito para o nosso ensino, para nos aperfeiçoar nele, para mostrar-nos os direitos que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, direito nosso, nossa herança, e nos leva a um conhecimento mais profundo de quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem é o nosso Rei, porque a Bíblia já diz: errais não conhecendo a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A realidade da palavra de Deus, as revelações, é exatamente para conhecê-lo e o poder de sua ressurreição, como o apóstolo Paulo fala no livro de Filipenses. Nós temos aqui um texto bastante conhecido, bastante interessante, mas muito rico em ensinamentos de Deus, em revelações do nosso Deus, porque fala de três situações interessantes. A primeira é os discípulos que entram no barco com Jesus. Segundo, o mar que se levanta e apavora os discípulos. E a outra parte é Jesus, que está ali dormindo sossegadamente. As aflições que os discípulos passaram, tudo porque não conhecia o poder de Deus, o poder que Deus tem sobre todas as coisas, incluindo o mar, os ventos, em qualquer circunstância. O Jesus Cristo, ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que fez os céus e a terra, é o Deus que controla tudo, é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que faz a terra produzir, faz a semente morrer e brotar muitos frutos para o sustento da humanidade, aquele que forma as estações dos tempos, os dias, a noite, é aquele que está mostrando e tem prazer em demonstrar a sua grandeza. Ele é maior do que tudo, ele é maior do que todos, ele é maior do que qualquer circunstância que nós enfrentamos em nossa vida. E é exatamente isso que os discípulos precisavam entender e precisavam conhecer. Nós também precisamos conhecer o poder de Jesus Cristo, porque por falta de conhecimento do poder, do controle de Deus em nosso viver como filho deles, é que nos leva muitas vezes ao desespero e ao pavor, ao medo, à depressão, à angústia, à insegurança, tudo provocada
por uma falta de conhecimento de Deus, da segurança que há nele. Os salmistas falavam muito a respeito da segurança que há no Senhor. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha que maravilha, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Olha bem o conhecimento do salmista em relação ao controle de Deus, o poder de Deus. Não temerei mortandade que assola o meu dia. Olha, eu não temo nada, porque eu conheço o poder do meu Senhor, do Senhor dos Exércitos. Também eu gosto muito do Salmo 46, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o salmista ainda, no Salmo 23, fala a respeito disso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Veja que a ideia do salmista é sempre a segurança que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que aconteceu aqui, esse vendaval, essa tempestade no mar, a agitação das águas, não estava fora do controle de Deus. Pelo conhecimento que temos agora do nosso Deus vivo e poderoso, nós aprendemos que Deus usa as adversidades para nos corrigir, para nos orientar, para nos ensinar, para mostrar para nós a suficiência dele, a grandeza dele em agir em nosso favor. Então, nessa tempestade, esses vendavais, não estava fora do controle do Senhor Jesus Cristo. Somente os discípulos não entendiam isso. Os discípulos não conheciam esse poder de Deus. Não acreditavam que ele tinha domínio sobre a natureza. Olha, Jesus tem domínio não somente sobre a natureza, mas ele tem o controle do universo em suas mãos. Ele faz e ninguém pode impedir. Ele abre portas onde não há porta, caminhos onde não há caminho. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, aleluia, porque hoje nós podemos confiar. Deus usa então as circunstâncias de nossa vida, pode ser uma doença, enfermidade, um abalo no sistema financeiro, alguns problemas familiares, criação de filhos e tantas coisas que Deus pode perfeitamente permitir em nossa vida com a finalidade de nos ensinar. Os discípulos aprenderam de uma maneira maravilhosa, mas com um método terrível que Deus teve que usar para mostrar para eles que ele tem o controle de tudo em suas mãos. Algumas vezes eles usam as coisas que para nós é terrível, como é o caso de Marta e Maria, que perdeu o seu irmão Lázaro. Será que havia provação maior do que essa? As duas irmãs perder o irmão e agora ele já estava sepultado? Sem dúvida alguma foi uma prova de fogo, foi um estreito tremendo que Marta e Maria passaram. Mas Jesus, quando foi chamado, ficou tranquilo, não desesperou, não saiu do lugar que ele estava correndo, esperou o momento certo, porque Deus sempre tem um momento certo de agir. E quando chegou o momento, ele diz: olha, o nosso irmão Lázaro, ele dorme, e eu vou lá despertá-lo do sono. Passando para os discípulos a segurança que há nele, que os discípulos não entendiam. Uma lição maravilhosa de Deus sobre a morte.
e o controle de Deus sobre todas as coisas, até mesmo sobre a sepultura. Mas tudo isso veio através de provação, e Deus permitiu tudo, porque nós estamos na escola teológica, escola de Deus, não é um seminário humano, feito de professores humanos, nós estamos na escola do Espírito Santo de Deus, na escola do Senhor Jesus Cristo, e Ele usa um método que Ele sabe que é perfeito e eficaz. Um método que marcou a vida de Marta e Maria, todos os dias da vida dela, e de todos os discípulos que estavam ali e contemplaram a ressurreição de Lázaro. E também esses apóstolos que estavam aqui nesse barco, eles tiveram uma experiência maravilhosa, experiência que eles precisavam de ter sempre, porque eram homens que viviam ali no mar, e o sustento deles era tirado do mar, e muitas vezes houve tempestade, ia acontecer tempestade, mas Jesus estava dizendo que quando isso viesse a acontecer, eles não precisavam temer, porque ali está alguém maior do que o vento e do que as tempestades. Na altura dos acontecimentos, me leva a dizer ao meu irmão, ao meu ouvinte, que Deus está no controle do seu viver. Você não precisa temer. A única coisa que você precisa é descansar. Descansar nele. Como você não pode fazer nada, não atrapalhe fazer. Deixe Deus agir. E se o Espírito Santo já falou em seu coração, já conquistou a sua mente, a sua alma, o seu espírito, na questão da segurança que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, ainda que os ventos estão soprando, ainda que o mar está revolto, o que você tem que fazer é apenas dormir sossegado e descansar, pois o Senhor nos faz habitar em segurança. Era exatamente isso que Jesus estava ali, dormindo. Quando Jesus está presente, por que temer? Não é apenas o por que temer, é o que temer. Se Ele é o nosso Pai, se Ele tem o controle do universo em suas mãos, se Ele faz e ninguém pode impedir, se Ele realiza e Ele tem um grande, perfeito e imutável amor por nós que pertencemos a Ele. Por que sofrer com a circunstância da vida? Por que apavorar se Jesus está presente? Então os discípulos deveras tiveram um erro produzido pela incredulidade tremendo. E ali eles não precisavam de sofrer. Como você, meu ouvinte, não precisa de sofrer. Você tem um Deus poderoso. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que já venceu Satanás, que já venceu a morte, que já venceu a sepultura, que já venceu o inferno, que já venceu o pecado, que já venceu o mundo, e Ele é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Então isso nós precisamos entender. A presença de Jesus em nossa vida é real. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E ainda recebeu o nome de Emanuel, que é Deus conosco, que é Deus presente em nosso viver. Por que estás abatido, minha alma? Espera em Deus. Como o salmista diz: levanta os meus olhos para os montes. Monte de água, monte de vento, monte de dificuldades e tudo. De quem me virá o socorro? Olha, o socorro está perto, está bem junto de nós. O Senhor não nos deixará só, nem um segundo do nosso viver. E aí os discípulos apavorados, um sofrimento desnecessário, porque
quem tem o controle de Deus, quem tem o poder de Deus a nosso favor, por que apavorar? E aí então eles acordam Jesus. E diz: Jesus, vamos perecer. Aí Jesus acorda e diz para eles a respeito da fé. Ele diz: por que temeis, homens de pouca fé? Isso quer dizer o seguinte: quando eu estou apavorado por causa de qualquer circunstância na minha vida, se eu apavoro, significa que eu estou sem fé. E falta de fé, meu irmão, minha irmã, é pecado. Porque é duvidar do poder de Deus. É duvidar da grandeza desse Deus. Fé, falta de fé é pecado. E esses irmãos estavam em pecado, porque não tinha fé. Eu acho que o pior pecado que existe é a falta de fé. É a raiz de todos. E por isso Jesus chama a atenção deles, porque temeis. Jesus pode dizer: eu não estou aqui presente. O que falta mais se o Senhor está presente? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu sua grande bonança. Não importa a grandeza do vento, a grandeza do mar, ou a circunstância que a vida nos impõe, Deus é maior. Ele está acima de tudo e de todos. Isso me faz lembrar de uma criança de 4 anos de idade, na cidade em que eu nasci, cidade de Paraupebas, Minas Gerais, que um dia deu um vendaval, uma tempestade, e que destruiu casas, telhados caíam. E numa casa de um crente, havia uma criança de 4 anos de idade que viu todo aquele pavor da família, todo mundo apavorado, e ele ficou tranquilo, brincando. E o pai dele aproximou, achou interessante ele estar ali brincando, quando todo mundo está apavorado. Aí ele disse para o pai: olha, pai, sabe por que eu estou tranquilo aqui brincando? Todo mundo está apavorado, mas eu estou tranquilo porque acima dos trovões e relâmpago o nosso Deus está. Acima dos trovões e relâmpago o nosso Deus está. Criança de 4 anos, descansando nos eternos braços do nosso Deus, descansando tranquilamente. Conta-se também uma outra experiência de que um navio estava afundando e toda a tripulação toda apavorada, e uma criança brincava ali no navio, e uma pessoa, um homem da tripulação do navio, viu aquela criança brincando quando todo mundo estava apavorado e chegou: mas por que você está tão tranquilo se o navio está afundando? Ele disse: porque o comandante deste navio é o meu pai. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que está passando por provas e dificuldades, receba essa lição de Deus nesta manhã, porque acima dos trovões e relâmpago, acima dos ventos e tempestades está o nosso Deus, que tem autoridade sobre tudo que mata, tudo que destrói. E Ele pode perfeitamente conduzir esse barco do nosso viver, e nós chegaremos em Porto Seguro para sempre glorificarmos o nome daquele que é sobre todo nome. E o nome dele, eu não canso de dizer, é Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe. Encerramos aqui mais uma programação Reviver em Seu Lar. Voltaremos na manhã de um novo dia. E lembre-se, breve Jesus voltará.